Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje, mais um episódio especial de eleições 2020, depois dos resultados do primeiro turno e pensando, claro, no que vem por aí no segundo turno. A gente vai fazer um resgate das pesquisas, as últimas que foram divulgadas sobre as cidades principais, as capitais que ainda têm o segundo turno, e também vamos ter uma conversa com o Rodrigo Prando, ele que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para falar sobre o cenário. Mas antes, vamos falar de pesquisas eleitorais. Bom, hoje vamos começar de uma maneira diferente aqui, esse episódio especial do 15 Minutos, eleições. Vamos começar trazendo os números das últimas pesquisas. E para isso, claro, eu conto com a Júlia Fontes, minha colega aqui, editora de República da Gazeta do Povo. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, com você, Márcio? Tudo bem também. Bom, vamos começar então com os dados do Ibope, começando com o Ibope em São Paulo. Júlia. Isso, em São Paulo, o Ibope aponta que o Bruno Covas tem 58% dos votos válidos, ou seja, descontando brancos e nulos, contra 42% do Guilherme Boulos. A metodologia dessa pesquisa é a seguinte: ela foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo, ouviu 1.001 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 16 e 18 de novembro. O nível de confiança é de 95%, a margem de erro de 3 pontos percentuais e o registro é o SP 05645/2020. E o Ibope no Rio? No Rio, a situação parece estar mais confortável para o Eduardo Paes, que tem 69% dos votos válidos, segundo o Ibope. O Marcelo Crivella tem 31%. Essa pesquisa foi encomendada pela TV Globo e ouviu também 1.001 eleitores do Rio entre os dias 16 e 18 de novembro. O nível de confiança é de 95%, a margem de erro de 3 pontos percentuais e o registro é o RJ 00797/2020. Saiu também Ibope no Recife, né, Júlia? Isso, no Recife os dois candidatos estão bem próximos. A Marília Reis tem 53% dos votos válidos e o João Campos tem 47%. A pesquisa do Ibope lá no Recife foi encomendada pela TV Globo e pelo Jornal do Comércio. Entrevistou 1.001 eleitores do Recife entre os dias 16 e 18 de novembro. Nível de confiança 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais. O registro é o PE 06514/2020. E Paraná Pesquisas, o Instituto divulgou dados sobre a eleição em Porto Alegre. Isso, essa pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira. Segundo o Paraná Pesquisas, o Sebastião Melo, do MDB, tem 61,8% dos votos válidos e a Manuela Dávila 38,2%. O Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Porto Alegre entre os dias 17 e 19 de novembro. A pesquisa foi encomendada pelo próprio Instituto, tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos percentuais. O registro é o RS 06700/2020. Mais uma vez comigo, a minha colega Júlia Fontes, editora de República da Gazeta do Povo. Para conversar com a gente convidou hoje o Rodrigo Prando, ele que é professor, sociólogo e cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Rodrigo, obrigado por atender aqui o podcast 15 Minutos, tudo bem? Obrigado pelo convite, Márcio, estou bem. Olá, Júlia, prazer conhecer os dois. Vamos conversar então sobre esse nosso tema aqui, professor. Para começar, vamos falar sobre as capitais em que já houve definição no primeiro turno, né? E aí, uma tendência, uma análise que tem sido feita é que a opção dos eleitores parece ter caminhado para os candidatos mais moderados, né? Queria saber se o senhor acha que essa pode ser também colocada como uma tendência para esse segundo turno, hein, professor? Olha, realmente no primeiro turno nós assistimos uma moderação. Na maioria das vezes, o eleitor cidadão, né, não podemos esquecer que o eleitor ali está praticando a sua cidadania, né, então o eleitor cidadão, ele optou por moderar, até porque a gente vem aí pelo menos há 2 anos com um discurso que é um discurso de constante confronto. E além de tudo, as eleições municipais, como devem ser, elas devem tratar de temas locais, e nesse sentido o eleitorado acabou entregando o seu voto na confiança de que administradores e políticos com mais experiência e moderados pudessem fazer a gestão do município de maneira melhor do que, por exemplo, outsiders ou aqueles que não têm tanta experiência. Com relação ao segundo turno, a gente tende a crer que se confirma
essa tendência do eleitorado, mas a gente sabe que o cenário eleitoral depende de inúmeras variáveis e, por exemplo, uma tendência que está se consolidando pode ser mudada muito rapidamente por uma declaração controversa de um candidato, por um volume de mensagens trocadas via redes sociais, WhatsApp, que muitas vezes a pesquisa não capta nas horas anteriores à eleição. Então, assim, é uma tendência a se confirmar, mas ficou nítido que este primeiro turno de 2020, a sociedade brasileira caminhou mais para a moderação. O discurso de confronto, né, ele cansa, e esse cansaço parece ter espelhado nessa eleição no primeiro turno de 2020. Professor, tem algumas cidades que ainda têm candidatos que estão mais nos extremos ali, que estão disputando. Por exemplo, em São Paulo tem o Guilherme Boulos, do PSOL. Em Fortaleza, o capitão Wagner, do PROS, que é o candidato bolsonarista. Em Porto Alegre, a Manuela Dávila. Isso. No Recife, que é um caso específico, né, que tem 2 candidatos de esquerda disputando, o João Campos e a Marília Reis. Como que o senhor está vendo o cenário nessas cidades? Então, aqui em São Paulo, né, estou falando de São Paulo, a tendência é de uma vitória do Bruno Covas. Por que é uma tendência? As projeções já haviam sido feitas, né, no primeiro turno, e ele ganhava de todos os seus adversários. Ele ganhava com assim, uma margem menor do Márcio França, que acabou não indo para o segundo turno. Então ele ganharia com uma margem maior tanto do Boulos quanto do Celso Russomano. E as pesquisas, só levando em consideração os votos válidos, coloca 58% para o Covas e 42% para o Guilherme Boulos. Então, assim, a tendência aqui em São Paulo é que a moderação do Bruno Covas e a experiência como prefeito tenda a prevalecer sobre o discurso de novidade, de enfrentamento da mesmice, como quis o Boulos colocar. Você bem colocou, em Recife, tanto a Marília Reis e o Campos, eles, embora sejam primos, né, há tempo que há essa divisão por conta da Reis representar o PT e Campos o PSB. Ali me parece que vai ser uma disputa dia a dia, né? Então as projeções indicam 45% para a Reis e 39% para o Campos, mas realmente 2 candidatos de esquerda, e a tendência é até o último minuto eles disputarem voto a voto. Claro que há uma ligeira vantagem para a Reis, para Marília Reis, mas pode ser que o jovem Campos consiga chegar até ela, né, até mesmo ultrapassar nesse tempo que resta. Fortaleza, temos aí realmente, como você coloca, né, o capitão Wagner do PROS, que tem o apoio, né, do presidente Bolsonaro, e você tem o Sarto do PDT. Né? Na saída do primeiro turno, o Sarto saiu com 35%, quase 36%, e o capitão Wagner 33,31%. Então também uma disputa bastante apertada. Não dá para saber de antemão ali se vai vencer o Wagner ou o Sarto, mas como no Recife, uma disputa voto a voto e provavelmente vai até o final. Né? Com relação a Porto Alegre, então você tem o PCdoB representando Manuela Dávila, e aí também vale lembrar, né, que essa novidade da esquerda não é tão nova assim, né, porque Manuela Dávila do PCdoB foi a vice do Fernando Haddad em 2018, e o Guilherme Boulos foi candidato à presidência também em 2018, então são conhecidos, não são neófitos na política, né? A Manuela Dávila, ela terminou o primeiro turno com 29% dos votos válidos, e o Sebastião Melo, do MDB, com 31%. E aí me parece ter uma pesquisa que já foi divulgada dando uma diferença grande a favor do Melo. Vamos ver se confirma em outras rodadas de pesquisa, né? Mas a gente sabe que o MDB tem uma postura, um discurso muito mais de conciliação de centro do que, obviamente, Manuela Dávila do PCdoB. Então, assim, se confirmar em outras pesquisas essa diferença tão grande entre Melo e Dávila, aí fica muito difícil para Manuela Dávila. Embora você não tenha perguntado, mas eu estou aqui também com os dados, no Rio de Janeiro, o Paes, do Democratas,
me parece, com 69% dos votos válidos, né, em termos de projeção para o segundo turno, e o Crivella, do Republicanos, com 39%. Então, seria, no Rio de Janeiro, uma derrota, não apenas para o Crivella, mas também para o presidente Bolsonaro, que apostou bastante no pastor Crivella. Bom, professor, a eleição, a gente sabe, não é feita só de capitais, né? E na maior parte do Brasil, novos prefeitos já foram definidos, a gente sabe, no primeiro turno. Isso. Os dados mostram que teve crescimento aí dos partidos mais ao centro e também do centrão, né? O conhecido centrão, Democratas, Isso. PSD, o PP e o PL, enquanto que PT, PSDB e MDB, partidos mais tradicionais também, vamos dizer assim, encolheram. Que leitura que o senhor faz desses resultados aí, professor? A política, ela existe para dialogar. A política, ela existe para resolver os problemas sem ter que partir para a força física. Então, a legitimidade da política está no vigor da lei, na discussão, na construção dialógica, no entendimento. Então, a política, ela se faz com adversários, é óbvio, às vezes com embate duríssimo com o adversário. Agora, adversário não é inimigo. Na guerra, o inimigo tem que ser eliminado, ao passo que o adversário, você convive, porque a gente está cansado de ver que o adversário hoje pode ser o aliado no outro dia. Inclusive, quem era adversário no primeiro turno está colocando apoio para determinado candidato agora no segundo turno. Esses partidos, eles tendem a ter mais perspectiva política no sentido de dialogar, de construir. E aí vale ressaltar que, de novo, o estilo confrontador do presidente, que se os petistas dividiram o Brasil entre nós e eles, o presidente Bolsonaro usou uma divisão entre nós, a nova política, e eles, a velha política, colocando que a velha política, ela é fisiológica, ela é do toma lá da cá, no limite ela é corrupta. E não deu certo. Até porque o presidente Bolsonaro hoje, para ter apoio, o mínimo que ele tem junto ao Centrão, que foi tantas vezes, inclusive até cantado pelo general Heleno, né, como um grupo que deveria ser mantido distante, por não ser nada republicano. Então, esses partidos mais moderados, de centro, ou até mesmo do centrão, que é a diferença do centro democrático para o centrão, mas esses partidos costumam dialogar e fazer política, e isso se reflete nos números, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Avante teve um aumento de 68%, né? O Cidadania, que é o ex-PPS, 21%, o Democrata cresceu 190 prefeituras, não é por cento, desculpa, ganhou 190. O Democratas tinha em 2016 269 prefeituras e foi para 459. Aí o MDB, embora tenha o maior número de prefeituras, ainda perdeu 263 prefeituras, né? O Podemos ganhou 67, o PP, que está sempre ali no centrão, o PP teve de 498, foi para 682, ganhou 184 prefeituras, né? O PSDB perdeu 278 prefeituras, né? Enfim. Então, nesse cenário, a gente percebe que aqueles políticos que fazem política, que estão abertos ao diálogo, a construir pontes, se fortalecem e leva o eleitor, nesse momento de pandemia, que as pessoas têm medo de experimentações, leva a que este eleitor decida muito mais pela política, e aí não adianta colocar rótulo de nova, velha, mas pela política, pelo diálogo, pela construção, pelas parcerias, pela busca do consenso, do que qualquer saída que seja ali de um outsider, de alguém que venha com um discurso de confrontação e que queira atacar a política e que não consegue fazer política. E isso, o senhor considera que isso deve persistir até 2022? A gente sabe, né? Tem 2 anos aí, é bastante tempo. Mas a tendência parece ser essa, assim, de mais um caminho pelo centro e não abandonando um pouco essa polarização? Júlia, é bem complicado, como você coloca até na pergunta, fazer uma projeção para daqui 2 anos, né? A política, ela parece aquelas nuvens que a gente está olhando no céu e rapidamente muda muito o cenário. Hoje nós temos, né, essa tendência, e nós não sabemos se ela vai continuar. A grande questão para 2022 vai depender, na perspectiva do Bolsonaro e do bolsonarismo,
da manutenção desse estilo confrontador, que eu tenho chamado de presidencialismo de confrontação por parte do presidente. Agora, eu sempre lembro, né, para os meus alunos, nas entrevistas, que esse estilo, ele tem a sua gênese no lulopetismo. Foi o lulopetismo que criou a divisão entre nós e eles. Então eu sempre digo que se hoje o Bolsonaro surfa nessa onda, a onda não foi criada pelo presidente Bolsonaro. Ele surfa e surfa muito bem porque faz parte do DNA dele, político e até do bolsonarismo. Agora, até 2022 nós temos que levar em consideração, acho que algumas variáveis. Primeiro, como nós sairemos pós-pandemia. Se a situação da pandemia for ainda muito ruim, e me parece que tende a ser, novamente, políticos mais experientes e com resultados serão políticos escolhidos. Vale ressaltar que o presidente Bolsonaro fez várias apostas em relação à pandemia e me parece que na maioria dessas apostas foram equivocadas, da perspectiva científica, da perspectiva de uma crise sanitária que nós temos. Além disso, o presidente Bolsonaro hoje tem o apoio do Centrão, e também tem um percentual enorme de apoiadores, né, no cidadão que tem recebido o auxílio emergencial. Mas a gente sabe que, em termos das contas públicas, do dinheiro público, o cobertor é muito curto. Para você cobrir uma parte do corpo, você descobre outra. E aí você tinha um ímpeto liberal na figura do Paulo Guedes, que acabou convertido a keynesiano tardio, nem sei se gosta, mas foi convertido, então assim, tem que se adequar aos tempos da pandemia, né? E aí a grande variável vai ser a economia também, né, Júlia? A economia é um tema bastante importante. A grande questão, assim, por que o pessoal fala de 2020 para 2022? Em 2020, com vereadores e com prefeitos, você tem a base do poder político local, que é onde os partidos buscarão, aqueles que forem concorrer à presidência da República, a governador, buscarão os apoios. Então, aquele partido que saiu muito fragilizado da eleição municipal tende a ter em 2022 menos palanques nos municípios, menos apoio. E neste momento, o presidente Bolsonaro não tem partido. O presidente Bolsonaro quis criar um partido e não conseguiu, o Aliança pelo Brasil. Então, esse cenário, neste momento, é muito ruim. Bolsonaro pode reverter? Pode. Se Bolsonaro deixar de confrontar e conseguir governar e entregar alguns resultados em 2022, esse cenário muda. Mas, por enquanto, Júlia, esse cenário parece ser desfavorável ao presidente Bolsonaro e, digamos, ao bolsonarismo. Todo mundo sabe, os médicos indicam, os psicólogos, os psiquiatras também indicam que um organismo, o ser humano que vive sob estresse, ele tem vários problemas. Dá problema do coração, problema de pressão arterial, problema de estômago, enfim. Você tem inúmeros problemas daqueles que vivem num constante estresse. De certa maneira, a democracia, quando ela é estressada, ela é confrontada, como esses 2 anos do presidente Bolsonaro no poder tem acontecido, vai gerando também entre o cidadão, entre o eleitor, um sentimento de cansaço. E aí do cansaço não só do presidente, mas de uma polarização que vem tanto do discurso do lulopetismo quanto do discurso do bolsonarismo. Então, na eleição municipal, essa caminhada do eleitor ao centro é, de certa maneira, também uma consequência dessa fadiga de confrontação e de entrega, de não entrega, melhor dizendo, daquilo que foi estabelecido como compromisso, né? Mas é um cenário, insisto, hoje desfavorável ao presidente ou qualquer discurso mais polarizador. Não só o presidente, porque também ressaltemos que o Lula como cabo eleitoral em 2020 também foi um fiasco. Rodrigo Prando, professor, sociólogo, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi nosso convidado aqui nesse episódio especial do 15 Minutos. Obrigado, professor. Até a próxima. Márcio, um abraço. Júlia, um abraço para você também e a todos aqueles que nos acompanharem depois. Fiquem bem, se cuidem. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!